Ótimo, irmãos. Nós vamos iniciar então a nossa meditação desta manhã. Estamos meditando nos Salmos históricos. Até a última semana a gente olhou para o Salmo 78. Hoje a gente vai olhar para o Salmo 105. Salmo 105 é o salmo desse dia. Nós vamos fazer também uma leitura já do salmo inteiro. Eu vou fazer a leitura aqui, vocês podem acompanhar, tá? Salmo 105, leitura de todo o salmo. Diz assim a palavra de Deus: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-se o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva, Deus deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou, e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhes tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo, e um fogo para os alumiar de noite. Pediram, e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Porque estava lembrado de sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhes guardassem os preceitos e lhes observassem as leis. Aleluia. Então, esse é o Salmo 105, e é um salmo, como a gente tem visto aí, dentre esses salmos históricos, né? Um salmo extenso, né? Vários versículos, não é um salmo pequeno. O que a gente vai fazer com esse salmo, basicamente, é o seguinte: nós vamos fazer a seguinte abordagem. Primeiro, aquela abordagem que a gente passa por cima, né? E vê a floresta inteira, vamos dizer assim, né? Como se estivesse ali no
Google Maps, né, ou no Google Earth, e aí você vai aplicando o zoom, né, se distancia e vê a floresta toda. Nosso objetivo hoje é ver a floresta toda. Se Deus permitir, na semana que vem a gente vai olhando algumas partes assim mais específicas desse salmo, porque vale a pena a gente olhar para essas partes que a gente poderia chamar assim de mais específicas, mais detalhadamente. Ele é muito rico em termos de possibilidade de aplicações muito práticas para a gente. Então, a gente está olhando para esses salmos históricos, né? São os chamados salmos que contam a história de Israel, especialmente enfatizando a sua libertação no Egito e um tempo depois dessa libertação. Cada salmo estendendo até determinada época. Os salmos históricos são os salmos 78, 105, 106, 114, 135 e 136. A estrutura desse salmo é uma estrutura que começa aí com um convite ao louvor, do verso 1 até o 6. Depois o salmo fala de uma aliança infalível nos versos 7 até 11. Eu creio que também o verso 42 vai reportar-se a essa aliança. Vai falar então da história pactual do verso 12 a 41 e termina com a bênção do Senhor, dos versos 42 até 45. A gente vai olhar aqui de modo geral, destacando basicamente quatro coisas. Em primeiro lugar, o Salmo vai chamar a nossa atenção para isso, né? Deus deve ser adorado pelos seus feitos e maravilhas na história. É o que temos aí nos versos 1 até 6. É um grande chamado realmente à adoração, né? Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. É um grande convite ao culto, à adoração. E a gente vai percebendo aqui, interessante, as partes, né, do que se constitui esse culto que é devido ao nosso Deus. Primeira coisa, ação de graças, né, porque começa dizendo: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Então, ação de graças constitui o culto que é devido a ele. Além disso, a invocação do nome do Senhor, né? Invocai o seu nome. É uma característica, uma distinção do povo da aliança. O povo da aliança é o povo que invoca o nome do Senhor. Mas tem uma coisa aí tão interessante que é o testemunho do Senhor. Isso faz parte do culto que é devido a ele. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Interessante isso, porque normalmente a gente imagina a obra de missões como uma obra à parte. A gente diz assim, a igreja tem um negócio chamado adoração e tem outra coisa que a igreja faz chamada missão, né? Ou evangelização, ou alguma coisa assim. E aí no Salmo 105, esse salmo vai mostrando que esse trabalho da missão, na verdade, é uma grande convocação à adoração, para que os povos conheçam quem é esse Deus, o que ele fez, o que ele faz dentro da história. Além disso, no verso 2, outro constituinte, outro elemento que constitui o culto são os cânticos, no sentido de dizer, cantai-lhe salmos. E esses cânticos têm aí como conteúdo, vamos dizer assim, aquilo que faz lembrar os feitos divinos, né? Narrai todas as suas maravilhas. Então, nos Salmos constam essas maravilhas de Deus. Daí a gente cantar hinos e cânticos espirituais que falam quem é Deus, o que ele fez, né? Todas as obras que ele realizou dentro da história. Mas tem um elemento aí de culto também que deveria chamar nossa atenção no verso 3, que é a alegria. Verso 3: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam a Deus. É impressionante que a alegria esteja mencionada aí no imperativo, ou seja, o culto a Deus é uma oportunidade para a gente se colocar na presença dele e a gente deve nesse momento expressar alegria. Pode parecer esquisito, né, diante da psicologia atual, contemporânea, que mostra basicamente isso, né, que nós não temos controle sobre as nossas emoções, né, e inclusive podemos passar por momentos de abatimento e certamente os salmos não são desonestos conosco, vão mostrar várias vezes os servos de Deus passando por momentos de abatimento, mas existe um imperativo lá no Novo Testamento, né? Alegrai-vos no Senhor, né? O culto é o momento em que a gente faz isso, a gente chega assim meio marrento, né? A semana foi difícil e, sei lá, o nosso coração não tá bom, a gente acordou de mau humor naquele domingo, aí você vai para o culto, aí chega lá, aí você vai ver uma coisa interessante, porque é uma coisa que crente faz. É tão interessante, na semana passada eu participei de uma cerimônia fúnebre e ali tinha poucos crentes. E eu incluí no culto três músicas, três hinos,
Puxa, as pessoas não crentes não sabem cantar, não sabem, elas não conseguem. E aí eu falo, olha, se a gente tivesse 15 crentes aqui, seria outro culto, porque os crentes cantam, né? E a gente canta, e nesse processo de cantar, sei lá, você pega um hino, né? Louvai, 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 né? Aquele louvai, louvai, tananana. Você começa a cantar e você começa a se alegrar em Deus enquanto você canta. Isso é extremamente importante para a nossa saúde emocional e para a nossa saúde espiritual. Não é à toa que Paulo diz que nós somos cheios do Espírito, dando graças a Deus e cantando hinos e cânticos espirituais, né? É importante isso, é um elemento do culto, a expressão de alegria, você se gloriar e se rejubilar diante de Deus. Além disso, que isso seja realmente uma experiência de busca de Deus. Verso 4: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. E no verso 5, o que deve constituir o culto? A lembrança das maravilhas, dos feitos, dos prodígios e dos juízos. Tão interessante isso, você louvar a Deus pelos juízos, ou seja, os momentos em que ele intervém na história para acertar algumas coisas, até para puxar nossa orelha. O momento em que ele pega a gente assim pelo ombro e fala, ó, se ajeita aí, rapaz, você está meio torto. E a gente, então, debaixo daquela disciplina, às vezes até aquele ato de juízo de Deus, ou vendo Deus agindo dentro da história, exercendo seu juízo, você entende. Isso é uma maravilha que Deus está fazendo. Isso é um grande feito que ele está fazendo dentro da história. E quem percebe isso? Quem é capacitado para cultuar a Deus por isso? Somente a descendência de Abraão, verso 6. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, os seus escolhidos. Somente os escolhidos de Deus. Quem não é escolhido de Deus não consegue entender a história, fica tumultuado por ela e às vezes ele é moído pela história e se torna amargurado, né? Toda vez quando ele pensa na história, ele só consegue elencar aquelas coisas que trazem trauma ou que trouxeram sofrimento, e ele não consegue avançar na vida. Mas a descendência de Abraão, não. Ela olha para a história e diz: olha a quantidade de manifestações, do cuidado de Deus, olha a quantidade de maravilhas que Deus realiza dentro da história, então eu devo cultuar esse Deus por isso. Uma segunda coisa que o Salmo traz para a gente é que esse Deus que deve ser cultuado firmou uma aliança, né? O verso 7 vai dizer quem ele é. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam a terra. E aí você vai ver essa palavra Senhor, né? O nome Senhor aí todo em maiúsculo, indicando o nome pactual de Deus, né? O nome que Deus revelou a Moisés quando Moisés perguntou qual é o nome de Deus, né? Quando perguntarem qual é o nome desse Deus, em nome de quem eu falo, qual é o nome dele? E ele diz, eu sou o que sou, né? Esse é o nome que está traduzido aí por Senhor aí com letras maiúsculas, né, ou versalete, dependendo da tua versão da Bíblia. A gente vê Deus como o Deus da aliança, o Deus dos pactos. É isso que ele é desse modo que ele é mostrado no verso 7. E também, do verso 7 a 11, ele vai mostrar os agentes pactuais primários. Abraão, Isaque e Jacó. Pessoas com quem ele estabelece uma aliança. E o texto vai trazer, às vezes, o nome Jacó, às vezes vai trazer o nome, a palavra Israel, né, o nome, mas que também se reporta ao povo que é constituído a partir de Jacó, de certa maneira, né? Lembra-te perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Então foi estabelecido esse pacto, essa aliança. Essa aliança, ela é perpétua. E quais são os termos dessa aliança? É a promessa de uma herança. Olha aí no verso 11, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. É o Deus que promete uma herança para o seu povo. Essa é a aliança estabelecida por esse Deus. Então, Deus firma uma aliança. Em terceiro lugar, Deus, a partir desse momento em que ele firma a aliança, ele age dentro da história a fim de cumprir essa aliança. É os versos 12 até 41. E ele faz isso não pelo mérito do povo ou capacidade do povo, mas por pura graça. Porque o texto vai dizer isso. Se a gente olha para os versos 12 até 24, nesses versículos a gente aprende que Deus, simplesmente pela vontade dele, ele faz de um povo pequeno um povo grande e forte. Porque no verso 12 diz: eles eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Um povo
de pequeno porte, um povo frágil, um povo sem terra. E é interessante olhar isso nos versos 12 e 13, um povo sem nenhuma posse nenhuma. E quando olhamos lá adiante, no verso 24, Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Deus fez. Deus, não é o povo que conseguiu isso por sua capacidade. Então, Deus faz de um povo pequeno um povo forte. Por que ele faz isso? Simplesmente porque ele decide amar esse povo. Esse povo é querido para ele. Veja aí os versos 14 e 15. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles. Olha só, Deus decidiu amar esse povo. Então, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. É isso que Deus fez. E a partir daí, Deus demonstrou o seu cuidado por esse povo por meio de um outro agente da aliança, José do Egito, versos 16 até 24. Fez vir fome sobre a terra, cortou os meios de se obter pão, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. E aí ele conta toda a história de José, logicamente bem resumidamente, mas ele cobre a vida de José no sentido de dizer que ele foi é, preso, né? Veja só, verso escravizado e preso, versos 17 e 18. Verso 19 diz que isso na vida dele foi assim até que se cumpriu a profecia a respeito dele e até que ele, o próprio José, fosse provado pela palavra do Senhor e tê-lo provado a palavra do Senhor. Verso 20: o rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor da sua casa, mordomo de tudo que possuía, para a seu talante sujeitar a seus príncipes e aos seus anciãos, ensinar a sabedoria. E daí Israel entra no Egito, Jacó vai para a terra de Cã, e Deus torna esse povo então fecundo e forte. Então Deus está agindo dentro da aliança. No primeiro momento, o que Deus faz? Ele engrandece o seu povo. Além disso, a gente vai percebendo que, num segundo momento, Deus liberta o seu povo da escravidão. E aí, dos versos 25 a 41, a gente tem essa fala sobre os grandes feitos da Páscoa e do Êxodo, de 25 a 41. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo, usassem de astúcia para com os seus servos, e daí tem os eventos do Êxodo, desde o verso 26. E aí, a partir do verso 26, a gente tem mais dois agentes da aliança, Moisés e Arão. Lhes enviou Moisés, seu servo, Arão a quem escolhera, e aí vai dizer o texto que Deus fez grandes maravilhas e sinais entre eles na terra de Cã. Daí, a partir do verso 28, ele vai listando essas maravilhas e sinais, trevas, a transformação das águas em sangue, a questão das rãs, todos aqueles sinais realizados no Egito. Ele falou, vieram nuvens de moscas e piolhos, por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante, devastou-lhes os vinhedos, lhes quebrou as árvores. Ele falou, vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra. Todos os sinais, todas as pragas que foram derramadas ou foram lançadas sobre o Egito. No verso 37, fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Já parou para pensar nisso? Era uma multidão gigantesca. Não tem nenhuma pessoa inválida naquela multidão. E Deus agora conduzindo essa multidão pelo Egito, e daí do verso 38 até 41, Deus sustentando esse povo no deserto. E aí, mais uma vez, agora, ele falando sobre isso. O povo egípcio aterrorizado com os israelitas que saíram, mais ou menos assim, espero que eles saiam mesmo, a gente tem medo deles. E daí Deus cuidando desse povo, assim, bem, de forma bem detalhada, bem pastoral. E por fim, o verso 42. Por que Deus fez isso? Deus estava lembrado da sua palavra. Então, a última coisa que o Salmo mostra, de 42 a 45, é que a finalidade da aliança é a vida e o culto conformados à palavra de Deus. Porque no verso 42, tudo Deus faz lembrando-se da sua palavra. Olha lá o verso 42. Porque estava lembrado da sua palavra e de Abraão, seu servo. Então, essa é assim que Deus procede dentro da história. E Deus cumpriu essa palavra na história de Israel, versos 43 e 44,
conduziu com alegria o seu povo, com jubiloso canto os seus escolhidos, deu-lhes as terras das nações, eles se apossaram do trabalho. Agora, por que é que Deus fez isso? Não apenas o verso 40, não apenas esse final diz que tudo Deus faz lembrando-se da sua palavra, como o último verso, o verso 45, diz também que nós devemos nos lembrar da palavra de Deus. E é para isso que Deus age, é por isso que Deus agiu e continua agindo, não apenas na história de Israel, mas na nossa história. Ele agiu dessa maneira, veja só, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. É para isso que Deus age dentro da nossa história, para que a gente caminhe com Ele nos termos da palavra dele, para que a gente também se lembre da aliança que Ele estabeleceu conosco, para que a gente também se lembre das promessas, né, dos juramentos, dos juízos, da palavra de Deus, e que a nossa obediência redunde em culto, porque o Salmo termina com a palavra Aleluia, ou seja, louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele é louvado quando nós guardamos os preceitos e observamos a sua palavra. Em nenhum momento o Salmo está ensinando salvação pelas obras, mas está falando sobre as obras da salvação. É isso. Ou seja, o que é salvação, o que Deus realiza para a salvação, de modo amplo dentro da história, o modo como ele faz intervenções dentro da nossa história. A aliança de Deus tem a ver com a história, Deus realiza suas promessas na história, a história toda é pactual. Então, pense na sua vida, toda a sua vida tem a ver com essa aliança que Deus estabelece contigo. É assim que Deus faz. E nós agora caminhamos com Ele, respondendo a Ele nos termos dessa aliança. E nós devemos responder a Ele de modo agradável a Ele, conforme a Sua palavra, né? Então, nesses termos, que a nossa vida também possa redundar nesse culto que é devido a Ele, ao qual nós somos chamados logo no início do Salmo, e a gente se lembra também desse culto na palavra final encontrada no Salmo, que é a palavra Aleluia, né? Que seja assim na nossa vida. Nós vamos ter um momento agora para a gente orar uns pelos outros, agradecer a Deus por essa palavra. Na semana que vem a gente vai retornar aqui só para destacar alguns pontos ainda nesse Salmo 105, mas por hora a gente já vai ter um instante para a gente louvar a Deus e buscar a presença de Deus no nosso momento de oração. Deixa eu só fazer o encerramento aqui da gravação para podermos compartilhar os nossos pedidos.